Dominou o processo, entendeu os principais erros e como usar aquilo na prática, a gente parte agora para entender como que a nossa cabeça funciona, né? A gente parte para entender esses princípios da lógica, como que a gente pode usar ele no nosso dia a dia a nosso favor, para evitar erros, evitar vieses, né? E para a gente conseguir ser mais assertivo e desenvolver, claro, nosso raciocínio clínico, que é o objetivo, né, dessa série de aulas. Então eu vou voltar aqui para aquela imagem, porque eu acho que ela, querendo ou não, ela traz para a gente, né, o fundamento da nossa discussão aqui. Então, agora, a ideia é da gente falar de como funciona esse processo. E eu falei para vocês que eram 4 princípios, com mais um que eu ia trabalhar no final. Eu vou pegar uma página em branco aqui e a gente vai começar a olhar isso aqui. Então vamos lá, qual que é o primeiro princípio aqui? E esse aqui vai ajudar você a ter um pensamento sempre, de alguma maneira, de alta sensibilidade. Olha o que eu estou querendo dizer com isso. Eu quero que dentro dos seus atendimentos, seja no consultório, ou seja no pronto-socorro, você sempre consiga diagnosticar aquilo que de fato não pode não ser diagnosticado. Por outras palavras, eu quero que sempre você diagnostique os pacientes graves. Então, para isso, eu vou ter uma alta sensibilidade. Meu princípio da lógica vai envolver a alta sensibilidade. Eu vou pegar todos os doentes graves aqui com este pensamento. Eu vou errar muitas vezes por causa disso, mas não tem problema. Com o decorrer, né, da minha história, do meu pensamento, eu vou, né, consertar lá na frente. Mas a minha primeira abordagem é aquela que considera, até que se prove o contrário, né, todo paciente que eu atendo, olha que interessante isso, é uma emergência. Uma forma, como aqui rapaz, vou botar aqui, ó, todo paciente é uma emergência. Isso aqui é uma forma da gente pensar. Então eu estou frente a um paciente que está falando com cefaleia, a primeira coisa que eu estou pensando é que esse paciente está com uma hemorragia subaracnoide. O cara está falando que está com dor na barriga, eu estou pensando em apendicite, isquemia mesentérica. Ele fala que está com dor no peito, estou pensando em infarto. Ele fala que ele está com alteração na visão, é um glaucoma agudo, e por aí vai. Ou seja, ter sempre um pensamento de que todo paciente, até que se prove o contrário, é uma emergência. Significa dizer, então, que a minha anamnese, a minha coleta de sinais e sintomas, a minha maneira de usar a semiologia para traduzir e chegar nos arquétipos é com o objetivo de ver se isso é uma emergência ou não. Então imagina, tá com uma cefaleia. Tudo bem, a senhora tem muita cefaleia, é comum esse sintoma para você, essa é a pior cefaleia da sua vida, você está sentindo alguma outra coisa, você bateu a cabeça, está com a visão turva, como é que está com a sua pressão, ou seja, imediatamente eu começo a reconhecer red flags. Eu nunca parto do princípio do contrário. É só uma dor de cabeça. Nunca. Não. É uma emergência das piores. E aí eu sempre consigo, até que se prove o contrário, descartar ou não. Esse é um pensamento maravilhoso aqui pra gente ter. Beleza? Segundo princípio, agora a gente começa a trabalhar um pouco mais conceitual aqui, eu vou precisar da sua atenção máxima aqui. O princípio da unicidade. Todos esses princípios não são imunes a vieses, inclusive eles são portas de entradas para vieses. É por isso que a gente está enumerando mais de um princípio para que a gente possa pensar de modo sequencial, se estabelecendo de algumas premissas, para a gente garantir um raciocínio clínico melhor. O que é o princípio da unicidade? Olha, é muito provável que aquele paciente tenha um diagnóstico. Então é mais provável que a apresentação daqueles sintomas, que a apresentação daqueles sinais, que a apresentação daquela patologia seja devido a um diagnóstico. Ou uma piora de um diagnóstico. Porque o cara pode ter diagnósticos de base, concorda que um paciente, por exemplo, com dor nos membros, que evolui para uma ferida, e que a ferida está ulcerosa, infectada, e que esse paciente começou a ter febre, vermelhidão na perna, por exemplo. Esse paciente, ele tem de base doença arterial obstrutiva periférica e diabetes mellitus. A ferida, essa lesão ulcerosa, né, ferida infectada, que evoluiu com uma celulite, ou seja, ela é fruto de outras doenças, é claro. Mas
o que eu quero dizer é o seguinte, essa úlcera aqui, ela não é tumor, celulite e TVP. Concorda? Ela é uma celulite. Então, o princípio da unicidade vai fazer com que você, na construção do seu raciocínio clínico, em algum momento você pare e pensa, tá, esse conjunto de coisas aqui, eles representam ou podem representar um diagnóstico? Beleza? Próximo. Esse aqui é muito importante, eu já cheguei a comentar, que é o princípio da parcimônia. Então, ao mesmo tempo que eu estou considerando tudo uma emergência, eu estou dizendo que aquilo é provável que seja decorrente a um diagnóstico, e agora eu estou dizendo para você que é o seguinte, para chegar nesse diagnóstico é provável que o caminho mais simples seja o correto. O princípio da parcimônia é isso. O caminho mais simples provavelmente é o correto. Como eu falei, isso é porta resolutiva e de problemas. É como comprar sei lá, comprar tô me mudando agora, vou para um apartamento maior. Isso é bom e tem um monte de problema de um apartamento maior. Mesma coisa aqui, parcimônia é isso. É muito provável que a solução mais simples seja a correta. Porém, muitas vezes não vai ser. Mas o que isso significa na prática do nosso atendimento? Olha, volta para esse caso que eu estava falando da perna. É mais provável que isso seja uma descompensação da diabetes, uma descompensação de doença arterial obstrutiva periférica, uma úlcera isquêmica que necrose, infecta e evolui com celulite. Essa é a resposta mais simples. Qual que seria uma outra resposta que não é nada simples? Esse paciente fez um êmbolo superficial que necrosou a pele e que evoluiu, por exemplo, com uma TVP, flegmasia cerúlea, com acometimento venoso e arterial. Essa resposta ela é muito mais complexa do que a primeira. E é muito provável que a primeira seja a correta. Isto é parcimônia. Tá? Isso vai te ajudar muito. Tem um termo que o pessoal fala, né? Quando a gente está no diagnóstico, né? A gente fala assim, a gente está fosforilando, né? Tá, tipo, é hora de você parar e olhar os cenários e falar, tá, qual é a resposta mais simples aqui? E simplicidade não significa simplório. Beleza? Isso aqui é muito importante, tá? Senão a gente se confunde aqui com os termos, tá? O caminho mais simples, que eu estou chamando, não é que é o caminho mais simplório. Não é para que você pense que é o caminho mais fácil. Não é isso. Mas é de raciocínio clínico mais lógico, mais óbvio, mais provável. Ajuda melhor você a pensar. Esse 4 é como um antídoto. Ele vem para garantir o que a gente conversou aqui para cima. O 4 é o princípio da incerteza. Deixa eu falar isso para vocês. Eu aprendi isso aqui mais ou menos em 2015, por aí, uns 3 anos de formado. E desde então, por diversas vezes, eu tive a oportunidade de, nesse 4º princípio, eu consertar todo o resto. Porque o princípio da incerteza, o nome já diz, é de que se prova o contrário, eu duvido de tudo. Eu duvido de tudo. Eu não confio naquilo que eu estou fazendo de alguma maneira. E pelo fato de eu não confiar, eu abro a possibilidade de eu estar errado. Isso aqui é uma disposição ao fato de você poder estar errado. Não é que assim, você vai chegar no final, eu acho que isso aqui é uma celulite. Eu devo estar errado. Não é isso. Não precisa duvidar do seu raciocínio. É para que você chegue nesse momento e fale, existe outra hipótese diagnóstica? Existe outro caminho aqui que eu não estou vendo? Existe outro caminho simples também? Não é para agora eu procurar o diagnóstico mais bizarro possível. Não, isso aqui é um tumor com uma síndrome paraneoplásica. Não é para eu procurar o diagnóstico mais bizarro possível. Mas eu pensar de uma outra maneira. Olha, será que na real, esse paciente não está tendo uma descompensação diabética infecciosa e o que realmente está pegando ele é uma descompensação arterial? Olha, são caminhos... Olha que interessante. Olha, beleza, eu encontro aqui a celulite. Você fala, tem uma celulite.
É o caminho, a unicidade aqui, né? Putz, isso é uma celulite. Provável que seja a resposta mais simples, o pensamento mais simples, de fato. Mas tem outro diagnóstico diferencial aqui? Será que realmente o problema dele é infeccioso do ponto de vista de eu entrar com antibiótico e vai resolver tudo? Ou será que ele não está tendo uma descompensação da arteriopatia? E aí eu vou investigar de novo essa arteriopatia, na minha própria anamnese. E aí eu descubro que esse paciente era claudicante para 500 metros e começa a se claudicar para 150 metros e agora ele claudica para menos de 50 metros. Então ele tem uma piora progressiva provável da arteriopatia. No exame físico prévio, feito por um outro colega, inclusive um vascular, ele havia descrito pulsos presentes na femoral inapoplítea com ausência de pulsos pediosos. No seu próximo exame físico, de agora, você repara que ele não tem pulsos poplíteos e o pulso femoral dele no membro acometido é muito reduzido. Opa! Parece que esse paciente pode ter feito ele pode ter evoluído, né, com uma descompensação dessa arteriopatia com oclusões novas. Oclusão, por exemplo, do tronco poplíteo, do tronco da femoral superficial, ou até mesmo da própria femoral, na origem, femoral comum. Olha que interessante. Então, é real que eu preciso usar antibiótico para esse doente? Ok. Porém, se eu não fizer uma correção da arteriopatia, esse paciente não melhora. Então, eu só fui capaz de chegar nessa conclusão por não achar simplório, né? E por de alguma maneira eu abrir a possibilidade do meu raciocínio clínico ter por algum momento ficado para trás. Isso é beleza, é incerteza. Então, é como se eu estivesse atendendo um paciente com dor abdominal, e é um caso que eu já tive a oportunidade de viver, com uma dor abdominal em hipocôndrio, associada a sintomas gripais, e uma dor típica de cólica, e eu não cogitar a possibilidade de uma pneumonia de base. Olha, eu acho que é uma cólica biliar aqui. Acho que esse paciente, ele não tá... Aí vem essa coisa, né? Será que ele tá gripado com cólica biliar? A unicidade pode ajudar a gente a pensar, putz, caramba, seria muito mais razoável, né? Uma dor em hipocôndrio, uma pneumonia de base, e esse paciente está com essa dor, pô, caramba, deixa eu rodar um raio-x. Olha como é que essas coisas, elas vão o tempo todo se ligando. Isso não é um processo que eu vou do 1 ao 4. Isso é importante. Eu não vou do 1 ao 4. De alguma maneira, o 1, até que se prove o contrário, todo paciente é uma emergência. Isso, de fato, é o primeiro. Ele cronologicamente, ele se apresenta primeiro para que eu comece melhor. Mas a unicidade, a parcimônia e a incerteza, elas o tempo todo se circulam e se interpõem. Eu falei para vocês que eu ia falar mais um, né? Qual que é essa ideia do mais um? Existe uma coisa chamada heurística. Eu vou simplificar bastante aqui, mas de alguma maneira a heurística ela me ajuda a, com uma breve observação, reconhecer um padrão e acertar. Mais uma vez, tudo isso que eu estou falando é porta para resolução, ou seja, é caminho de resolução, é caminho de raciocínio clínico, é caminho para eu melhorar o meu atendimento, mas também é caminho para erro. Por isso que essas coisas estão sempre juntas. Nenhum deles ele é imperativo aqui. Mas a heurística ela se apresenta dessa maneira. Todo mundo tem um pensamento assim, tá? Por exemplo, se você está trabalhando nesse pronto-socorro já há muito tempo, e ele é um pronto-socorro, uma região, né, central da cidade, né? E você costuma atender muitos pacientes ali, dia de quarta-feira, por exemplo, eu já tive essa oportunidade, depois do jogo do futebol. E você sabe que a depender do time que ganha, o tipo de lesão, o tipo de acontecimento é diferente. E muitos desses pacientes chegam, por exemplo, né, com lesões pérfuro-cortantes por briga. Então, é como você imaginar o jogo do Flamengo acabou, passou meia hora, apareceu um paciente na tela, você chega e fala, com certeza vai ser uma pancada, porrada, soco, garrafada, deu uma porrada não sei aonde, caiu, tropeçou, aí vem o paciente, é exatamente isso. Significa que todo atendimento de quarta-feira, depois das 11 horas, vai ser
um paciente que estava numa briga de futebol? Não, pô. Claro que não. Mas de alguma maneira isso é heurística. A gente pode agora chegar um pouquinho mais perto do que eu tô te falando também. Imagina, você tá lá no seu consultório, abre a porta, tem um camarada em pé, trajado. Eu já também tive a oportunidade de atender muitos pacientes assim, trajado como um jogador, né? Um jogador amador de futebol. Então ele tá com aquela camisa do time, mas é qualquer camisa de time, né? Aleatória, com um short que não combina, aleatório, meião, meio assim, um pra fora, um no pé, o tênis na mão, né? A chuteira na mão, por exemplo, todo sujo, grama pra tudo quanto é lado. Tem um amigo com ele tá apoiado no amigo, uma perna dobrada, mancando. O que você acha que aconteceu, velho? Você precisa de ouvir essa história para imaginar o que aconteceu e provavelmente acertar. Repara então que a capacidade de você ver padrões permite que você, só por observar determinados aspectos desse padrão, suspeitar de algo. Ou seja, da parte para o todo. Esse paciente tem um entorse, esse paciente fez uma lesão, caiu do futebol, tomou um carrinho, machucou o joelho. Concorda? Você não está pensando, esse cara infartou. Você está pensando nisso? Você não está. Tá entendendo? De maneira, essa é a heurística. E olha que interessante, a heurística ela está muito ligada ao lance dos arquétipos. Por quê? Quando eu falei para vocês sobre olhar, exatamente por isso. Quanto mais você vê esse tipo de paciente, quanto mais eu consigo reconhecer esses pequenos padrões, quanto mais eu consigo ver essas coisas se estabelecendo na prática, na vida e não no livro, mais eu sou capaz de reconhecê-los. Essa aqui é a ideia. Essa aqui é a mesma ideia. É como você, por exemplo, está acostumado a atender um determinado, ou já viu atender, né, já esteve presente num atendimento de diversos pacientes ali com lesões abscedadas, padrões de abscesso, né, sem flutuação, em que o colega drenou e não aconteceu nada, não melhorou, não piorou, né, só fez mal ao paciente. E você viu, por outro lado, esse padrão mudar quando entrava-se com antibiótico, ou quando se fazia drenagem no momento correto, ou quando fazia uma drenagem no momento de flutuação, o paciente já melhorava, o resultado era melhor. Então, a única capacidade de você perceber essas coisas é estando ali, vendo, presente, e olhando. Essa é a beleza da heurística, né? A heurística, ela pode permitir que com... Isso, de alguma maneira, é o que o seu professor faz, ou aquele médico mais experiente fez, que chamou sua atenção. Ele bateu o olho e falou assim, isso aqui é uma ICC, isso aqui é um paciente assim, sabe? Com um pouquinho de informação, ele te fez uma pergunta que era decisiva. Do tipo, você perguntou para esse paciente se ele usava anticoagulante? Eu você, caramba, por quê? Aí de repente ele te fala, cara, porque eu só vi sangrar paracentese assim em paciente com alteração em uso de varfarina, INR estourado. Aí você gela até a espinha. Aí você roda lá o INR do cara 7. Pergunta que você não fez. Você tomava anticoagulante? Cara, sim, varfarina. Essa aqui é a coisa. Por que ele fez isso tão rápido? Ele não viu nada, ele viu só um pedaço. Ele viu que estava sangrando muito pós-paracentese. Ele só viu isso, pô. Tem 1000 coisas para ele pensar. E ele pensou de fato naquilo e acertou. Como? Padrões. Parte do todo. Essa é a heurística. Então, esse é o último princípio da lógica que eu gostaria de falar com vocês. Raciocínio clínico, então, ele é uma ferramenta em constante evolução. Como esse arco e flecha que a gente desenhou, ele está sempre trocando a própria flecha, ele está sempre trocando o arco, a linha de tensão. Então, eu estou sempre testando essas coisas e desenvolvendo essas coisas ao longo do tempo. Então, por isso que é tão importante eu estar sempre atento, examinando, botando a mão nos meus pacientes, olhando o que está acontecendo, escrevendo, trabalhando a escrita, trabalhando essa semiologia prática, que de fato é essa tradução dessa língua que a gente consegue entender, que a gente consegue estudar. E aí, obviamente, que com o tempo e com a prática, a gente se torna um médico muito mais experiente, muito mais capaz de oferecer para os nossos pacientes o melhor resultado, o melhor tratamento, o melhor diagnóstico. Beleza? Se você curtiu essa série de aulas, não deixe de encaminhar para os seus amigos. Eu tenho certeza que isso aqui é um material que pode mudar a forma como vocês estão estudando.
se organizem para pensar sobre isso. Então manda para os colegas, manda para os seus amigos que têm mais intimidade. Não deixe de curtir esses 3 vídeos. Não deixe de deixar uns comentários o que você gostaria de ver em uma série de aulas. A gente possa aprofundar temas aqui. Comenta aqui se isso faz sentido para você. Comenta, fala sobre vieses cognitivos. Eu vou estar aqui para a gente poder bater um papo também nos comentários. E claro, se você não segue o canal, obviamente, vai lá. Não deixe de seguir, ativa o sininho de notificação e até a próxima aula.